A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 20. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Quando tu prega o evangelho, tu não sabe se a pessoa vai aceitar. Tu não sabe qual é o coração que tá ali. O semeador saiu a semear. O papel é semear. A função é semear. Mas tem pessoas que estão na beira do caminho. Outras num solo rochoso, no meio dos espinhos. E sim, tem aqueles que é uma terra boa, uma terra fértil, que recebem a palavra de Deus e frutificam a 30, 60 e 100 por um. Então, o evangelho chegou a Tessalônica, chegou aos Tessalonicenses. Não foi em vão. E isso é uma alegria quando tu prega a palavra e a pessoa recebe, se converte, se arrepende, confessa o Senhor Jesus. Então aqui Paulo está dizendo, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Quer dizer, deu fruto. E também no sentido de que Deus tem um plano, que Deus permite, né, que as coisas aconteçam de acordo com a sua soberana vontade. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então ele está dizendo que eles se esforçaram muito, eles tiveram uma ousada confiança, né? Coragem, foram corajosos, foram fortes, foram perseverantes. E mesmo tendo sido maltratados e insultados em Filipos, que isso também é relatado em Atos. Deixa eu achar aqui para vocês. Atos 16. Na referência, diz que esse fato que Paulo cita, maltratados e insultados em Filipos, tu vai encontrar em Atos 16, de 19 a 24. Então, mesmo diante de maus tratos, de insultos, porque tu imagina a tristeza, né? A retaliação das trevas, mesmo assim, eles anunciaram o evangelho para os Tessalonicenses. 3. Pois a nossa exortação não procede de erro, ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Então, Paulo está deixando bem claro que o que eles pregaram foi a verdadeira, a genuína palavra de Deus, o verdadeiro, o genuíno evangelho. 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Quando tu vai evangelizar, tu não pode querer agradar a pessoa. Tu tem que agradar a Deus. Então tu vai falar a verdade. Tem uma expressão que diz, né, dourar a pílula. Tu não vai dourar a pílula, tu não vai contar a história pela metade. Tu tem que falar, assim como João Batista. As pessoas têm que se arrepender dos seus pecados. E como é que elas vão se arrepender dos seus pecados se elas não se reconhecerem pecadoras? Elas precisam ser confrontadas. O evangelho, ele é uma boa notícia, ele é uma mensagem maravilhosa, mas ela também fala da santidade, do pecado, da nossa condição pecaminosa. Então, como que eu vou me arrepender se eu não tenho convicção do meu pecado? Se eu não conheço o meu pecado? Se eu não sei por que aquilo é pecado? E sim, eles viviam numa cultura, viviam num regime, numa ética totalmente oposta
ao padrão moral do cristianismo, da palavra de Deus. Então eles precisaram conhecer. E isso poderia desagradar a muitos. Muitas pessoas não querem ouvir que elas estão erradas. Elas não querem ouvir que estão em pecado. A palavra de Deus é um espelho. Ela nos mostra no que nós estamos falhando. Então Paulo está dizendo que eles não queriam agradar as pessoas. Como hoje a gente vê um evangelho da hipergraça. Quer dizer, o amor, o amor, o amor. Mas e onde está a renúncia? Onde está a santidade? Onde está o negue-se a si mesmo? Onde está pagar o preço diário da obediência? Se separar do mundo. Então, tu tem que agradar a Deus e não as pessoas. Tu não vai perverter, recortar, diminuir, omitir alguma parte do evangelho que possa ofender ou ferir a pessoa. Porque o que acontece? Se aquela pessoa comete um pecado, ela vive numa prática de um pecado que Deus abomina, que Deus condena, tu vai falar que aquilo pode? Ela não vai encontrar Jesus, porque ela não vai se arrepender. A gente viu em 1 João, Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Mas se eu não tenho consciência da minha injustiça, se eu não tenho consciência do meu pecado, como eu vou me arrepender? Como eu vou me consertar se eu acho que eu estou inteira? Como eu vou tomar o remédio se eu acho que eu estou sã? Se eu não reconhecer que eu estou doente, que eu sou pecadora, que eu tenho falhas, por que eu vou precisar de um Salvador? Por que eu vou querer o sangue de Jesus para perdoar os meus pecados? Então aqui Paulo fala muito forte. Eles foram aprovados por Deus porque eles pregaram o evangelho verdadeiro. Eles receberam essa missão e cumpriram de uma forma fidedigna, correta, verdadeira, porque eles não queriam agradar as pessoas, e sim agradar a Deus. E por isso eles foram aprovados por Deus, foram abençoados. Deus os usou para pregar o verdadeiro evangelho para os tessalonicenses, e eles se converteram. 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Então, o que acontece? Tu não vai bajular. Tu não vai fingir. Tu não vai perverter o evangelho. Encaixar o evangelho naquela vida, naquela situação. Não, tu vai pregar o verdadeiro evangelho. Doa a quem doer. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu vai falar do amor de Deus? Vai, mas tu vai ter que falar da ira de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. O evangelho verdadeiro, ele inclui o arrependimento, confissão de pecados. Então, não é com bajulação ou com pretextos gananciosos, que nós sabemos que muitos pregam um evangelho deturpado, um evangelho conveniente, um evangelho atualizado, né? Para se encaixar nas vidas pecadoras das pessoas. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Então, tu não prega o evangelho para que as pessoas te amem, te elogiem, te reconheçam. Não, tu prega o evangelho por obediência a Deus em primeiro lugar, porque Jesus falou que a gente tem que pregar,
mas por amor àquelas pessoas, porque tu quer que elas encontrem a vida eterna, a salvação, o perdão que tu encontrou. A alegria que tu tem, tu quer que aquela pessoa tenha. Então, não é buscar elogios, não é buscar reconhecimento pessoal, não. É agradar a Deus. E Deus é a testemunha, porque Deus sonda o nosso coração e sabe qual é a intenção que a gente tem. Tu tá pregando por quê? 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Então agora Paulo está falando de uma outra questão, que eles como apóstolos, como enviados, com a autoridade do nome de Jesus, com o poder que Jesus dá para os seus filhos, para os seus missionários, mestres, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, eles poderiam, vamos dizer, exigir, mandar, usar dessa autoridade. E Paulo está dizendo que não, que ele preferiu usar de amor, de carinho, como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, que acolhe, que cuida, que ama seus filhos. Então, eles usaram de bondade, de carinho, de humildade. Eles não chegaram com a autoridade de apóstolos de Cristo, assim, não. Eles chegaram como pais, mães espirituais. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, a reciprocidade dos Tessalonicenses, vamos dizer assim, quebrou o apóstolo Paulo e Silvano e Timóteo, porque eles receberam esta palavra e eles estavam dispostos a dar a sua própria vida, porque eles foram muito amados, muito queridos, muito obedientes, respeitosos, enfim, eles corresponderam. E Paulo diz que eles se tornaram preciosos para eles. Vocês se tornaram muito amados por nós. Eles constrangeram o apóstolo Paulo com tanto amor e obediência. 9. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então agora Paulo está tocando num assunto aqui muito importante. Eles não sobrecarregaram financeiramente os tessalonicenses, porque eles estavam numa situação delicada. E Paulo fez o quê? Ele diz, eles trabalharam noite e dia e noite para não sobrecarregar os tessalonicenses. 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. O que quer dizer isso? Se portar de uma maneira piedosa, justa e irrepreensível. Isso é amor. E só o Espírito Santo que consegue fazer isso. Unir pessoas desconhecidas. Tu prega o Evangelho. Tu fala de Jesus e a pessoa aceita, a pessoa se converte, ela se torna tua irmã e o amor é instantâneo, né? Assim, seria natural, mas é sobrenatural, é espiritual, é celestial, é divino, é maravilhoso. Então Paulo fala que eles se portaram de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Por quê? Porque era a vontade de Deus.
Deus queria que o evangelho chegasse a essas pessoas. Essa era a vontade de Deus. E eles aceitaram com muito amor, com muita alegria, de bom grado, as boas novas do evangelho. 11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Então, aí de novo ele fala, ó, pais, filhos, mães, filhos. Então, o que ele está querendo dizer? Família da fé. Essa família espiritual que não tem laços sanguíneos, mas sim o sangue de Jesus é que nos une. Quão bom e quão maravilhoso é quando os irmãos estão unidos. Quer dizer, tu é unido de alma, de espírito com aquela pessoa. Como um pai com um filho, como uma mãe com um filho. Então, a família da fé, a igreja do Senhor Jesus. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Então, existe uma maneira digna de viver. Existe uma maneira digna de agradar a Deus. Existe uma maneira digna de obedecer a Deus. Existe uma maneira digna de ser cristão, de ser crente, de ser salvo. E Paulo, assim como Silvano e Timóteo, eles queriam ensinar esta igreja a viver desta maneira digna que agrada a Deus. 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, eles acolheram a palavra de Deus com amor, com alegria e como verdade. Tipo, eles não questionaram, eles não duvidaram, eles não foram incrédulos. Eles creram de verdade na verdade. Assim, nós estamos lendo a Bíblia, estamos lendo a palavra de Deus e a pessoa ouve e ela crê. Isso é verdade. Isso é a palavra de Deus. Então ela reconhece, ela acolhe a palavra de Deus como verdade. Pessoas leem a Bíblia como se estivessem lendo qualquer livro. Outras pessoas leem a Bíblia como a palavra de Deus. Verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo que os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus como verdade. E isso é maravilhoso. 14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, eles foram perseguidos, eles foram rejeitados, eles foram abandonados. Eles sofreram por acolherem o evangelho. Eles sofreram por se converterem, por se tornarem cristãos. 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. É o que eu falei para vocês ontem. Paulo, Silvano e Timóteo tiveram que abandonar, né? Não conseguiram prosseguir, não conseguiram continuar ensinando, doutrinando os tessalonicenses, porque houve um levante contra eles, né? Então, esse sofrimento é o sofrimento de Cristo, porque se Cristo foi perseguido, os cristãos também serão e são perseguidos. Os irmãos convertidos sofreram tanto quanto os irmãos judeus. Os gentios, os gregos, qualquer um que se converte, ele vai sofrer uma perseguição. Perseguições diferentes, conforme
a cultura que ele está inserido. Mas Jesus disse: se me odiaram, vão odiar a vocês também. 17. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Paulo fala uma frase que a gente usa, né? Longe dos olhos, mas perto do coração. Então, por que ele estava perto do coração? Porque ele já falou no capítulo de ontem que estava sempre orando pelos Tessalonicenses, sempre agradecendo a Deus pela fé, pelo amor, pela esperança deles. Então, quando tu ora por alguém, sempre, né, diariamente, tu intercede, tu tá sempre perto daquela pessoa. Tu não tá com os olhos na pessoa, tu não tá fisicamente, mas espiritualmente tu tá unido. Então Paulo tá dizendo isso, ó. Nós estamos longe dos olhos de vocês, né? Vocês não estão perto de nós fisicamente, mas perto do coração. 18. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Então aqui o que Paulo está falando? A oposição das trevas, a resistência espiritual. A Bíblia não diz, nós não temos em outros livros, em outras passagens, a questão específica que impediu que Paulo chegasse a Tessalônica, que visitasse os tessalonicenses. Mas está bem claro que Satanás se atravessou, né? Que ele atrapalhou, que ele impediu essas visitas, esse reencontro. E isso talvez fosse também o motivo da angústia, da ansiedade, da preocupação de Paulo. Porque é aquela plantinha que tu semeou, ela cresceu e tu quer ver ela dar fruto. E aí acontece alguma coisa, né? Uma tempestade, uma seca, um bichinho vai lá comer, quer dizer, algo te deixa nervoso de que aquela planta, né? Aquela árvore não venha se desenvolver e não venha dar fruto. Então Paulo está dizendo que ele tentou mais de uma vez voltar em Tessalônica, voltar na igreja dos Tessalonicenses para ver como que eles estavam e continuar ensinando e abençoando eles. Mas Satanás impediu essa visita, esse reencontro. 19. Pois quem é a nossa esperança ou a alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Então Paulo fala assim, ó, que a alegria dele, a coroa dele, a esperança dele são esses irmãos. E não tem coisa mais linda na vida do que uma pessoa se salvar, uma pessoa se converter, uma pessoa se tornar nossa irmã em Cristo, nosso irmão em Cristo. Sabermos que estamos unidos por Jesus, pelo sangue de Jesus, que somos salvos. Então, tu ser um canal da bênção de Deus para que aquela pessoa se converta. Então, imagina quantas coroas, ou a gente diz, né, quantas estrelinhas na coroa, quantas pessoas Paulo levou, né, para Jesus, salvou, conquistou. 20. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo elogia a igreja do início ao fim. Fala que eles são a coroa, a esperança, a glória, a alegria. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, imagina quanta festa houve no céu por causa do ministério de Paulo. Que Paulo amava as pessoas, amava as igrejas. Ele não teve a vida dele como preciosa, ele se gastou para pregar o evangelho. Paulo ganhou muitas vidas, muitas almas para Jesus, muitas pessoas. Ele salvou, ele livrou do inferno. E os Tessalonicenses é um exemplo. Os Tessalonicenses se converteram verdadeiramente, permaneceram fiéis. Por isso, eles são a coroa,
a esperança, a glória e a alegria de Paulo. E o jeito que ele fala é muito carinhoso, muito amoroso, porque o que ele queria e ele conseguiu foi agradar a Deus com a conversão dos Tessalonicenses.